Eu sou a Ana, sou designer de interiores e hoje vou reagir a uma casa, mas eu ainda não sei bem a que é que eu vou reagir. Então, basicamente, eu quero publicar o vídeo hoje, domingo, mas eu não sei se vou conseguir. Acho difícil. Eu estou a tentar ter assim um horário regular e gostava de publicar no mínimo um vídeo por semana, mas depois a vida acontece, não é? E acontecem coisas, isto não é o meu trabalho, e então nem sempre consigo organizar-me da forma que eu gostaria. E ontem tive que fazer outras coisas que tinham prioridade. Então, basicamente, o que eu quero fazer, escolhi ontem à noite assim, deixa-me ver aqui um vídeo curtinho dentro destes canais que eu sigo que publicam casas e tal. E encontrei aqui um vídeo curtinho, não chega a 9 minutos e é do canal Histórias de Casa. Então vou falar sobre ele, mas eu não vi quase nada, eu nem sei, eu fui pelo tempo, estão a perceber? Então eu nem vi sobre o que é. Deixem ver, portanto isto é um... porquê é que isto me aparece no YouTube em inglês? Eu devo ter aqui uma definição qualquer, porque este canal é português, é brasileiro. Então, eu não sei porque é que me aparece em inglês o título do vídeo, mas enfim, traduzindo, tenho que ver aqui as definições, mas não vou fazer isso agora. Portanto, traduzindo é um resto de chão renovado, com total integração, eu acho que até esta tradução não está muito boa, decorado com objetos inspiradores and... não sei, pronto, tem aqui uns 3 pontinhos. Eu depois coloco o vídeo completo lá em baixo para que possam ver na sua plenitude, porque eu ponho partes, não ponho aqui o vídeo todo. É isso que eu vou fazer, eu não sei sobre o que é, mas é isso, eu não queria deixar de gravar pelo menos um vídeo por semana, assim na medida do possível, portanto eu vou fazer esta tentativa. Não sei se consigo publicar hoje domingo, mas é esse o objetivo. Portanto, parece uma casa assim mais ao meu gosto. Muitas plantas, muitos objetos decorativos, um apartamento cheio de detalhes inspiradores. Ok, boa. Ok, isto é um open space, portanto é um espaço todo aberto, basicamente, em que tem várias divisões. A dona do apartamento é arquiteta e percebe-se aqui uma sensibilidade. Ok, parece-me que esta é a porta de entrada, é isso? Não sei, espero que eles mostrem. Fiquei na dúvida, não sei se não era uma porta... Não, acho que era mais para trás. Sabem, eu fico sempre surpreendida porque eles mostram muito do exterior. Eu não sei, eu acho que é porque eu sigo, algumas youtubers que eu sigo, às vezes são vítimas de stalkers, sabem, perseguidores. E muitas vezes é porque, por acaso, mostraram num vídeo de passagem algum elemento que depois é identificável do bairro ou da zona em que vivem. E pronto, depois há um descompensado qualquer que decide perseguir. É verdade que eu estou a falar aqui mais de casos, por acaso aqueles de que eu me estou a lembrar, acho que são todos americanos. Mas eu não quero generalizar, porque gente descompensada existe em todo o lado. Mas eu fico sempre surpreendida quando mostram muito do exterior. Mas isto não é só neste canal. Noutros canais eles também fazem isso. Acho muita piada, por acaso, aquela entrada mesmo. E esta visão de cima também. É um prédio antigo, anos 50, 60. Mas tem assim uma entrada bastante... com muita personalidade, não é? Ok, então sim, esta é a porta de entrada. É, aqui na zona que entra logo aqui para uma zona de refeição, parece-me. Ok, ela tem ali assim um espacinho para pôr as chaves. É um open space, portanto é um espaço todo aberto, não há aqui propriamente uma zona de entrada. Nós vimos que quando ela entrou, pousou logo ali as chaves do lado direito, portanto já tem um sistema que funciona para ela. Tem um saco pendurado na porta. Eu acabo sempre por dizer um bocado as mesmas coisas. Eu sou fã de definição de zonas. Para mim, e eu acho que isso depois também tem a ver um bocado com a minha formação, mas também com a minha maneira de ser, eu gosto das coisas bem definidas. Gosto muito da decoração, gosto de objetos decorativos. Eu olho para isto e acho bonito. Assim, esta imagem aqui concretamente, em que tu tens uma tela branca, uma base muito neutra, paredes e teto completamente brancos, um pavimento em madeira, e é todo o pavimento igual, pelo menos até agora. Se calhar ali na parte da cozinha varia, não sei. Espero que eles mostrem essa parte. Mas temos aqui uma tela, uma base muito, muito neutra, sobre a qual ela coloca as peças decorativas. E se vocês repararem, mesmo esta estruturazinha que está aqui, este móvel... que é tipo uma estante, também é móvel de assento, não sei, não consigo perceber muito bem, porque a altura é como se fosse um banco, tem a altura de um banco, mas não me parece estar a ser usado dessa forma, parece-me que tem aqui outros objetos decorativos em cima. Este móvel que está aqui, estas prateleiras, pronto, que ainda estamos a ver só assim em pormenor,
é tudo branco. Então integra-se, funde-se muito bem com a parede e isso permite dar mais liberdade para a colocação destes objetos decorativos que são muitos e são muito variados, se vocês repararem. Portanto, temos quadros, temos cerâmica, redondos, com outros formatos. Temos aqui uma mão. Isto parece até aquele tipo, parece uma espécie de relicário quase. Temos este que é redondo. Então, tem formatos diferentes, mas parecem estar colocados de forma intencional. Portanto, a forma como estão enquadrados e como alinham parece de forma intencional. Mas ainda assim com muita liberdade. Temos estes pratos aqui e então temos um espaço em que estão os pratos e isso faz toda a diferença, não é colocar de forma aleatória, vamos lá. Mas, mais uma vez, sinto a falta da criação de uma zona de entrada. Sim, de uma divisão. Portanto, não abrir e estar logo numa zona de jantar. Isto está-me a meter alguma confusão. Eu ainda não vi mais nada do espaço, quer dizer, foram tudo assim imagens passadas muito rapidamente. Não sei se não daria para mudar aqui um pouco a disposição das zonas e tentar fechar só de alguma forma ali a zona de entrada, criando uma barreira ou um biombo, pode ser qualquer coisa móvel, não tem de ser uma estrutura mais complicada do que isso, e uma zona para colocar o saco, um cabide. Sinto falta aqui desses elementos de quando tu chegas e de quando tu sais. Pendurar casacos, pendurar malas, sinto falta disso. E de forma a ficar mais equilibrado, provavelmente não dispensaria esta zona aqui ao pé da janela, ou seja, esta zona aqui parece-me bastante equilibrada, na verdade, mas se calhar aqui criaria qualquer coisa, um elementozinho que se calhar colocaria aqui o biombo, estão a ver, e teria aqui um cabide para lá do biombo, portanto, estão a ver, o biombo poderia vir bater aqui, daqui para cá, e eu cliquei, pus a andar sem querer, mas pronto, e ter ali uma zona de entrada um pouco mais definida. Sinto a falta disso. Mas temos aqui a zona de jantar, temos aqui uma zona de trabalho, o sofá, estão a ver, este recurso é muito utilizado em que as costas do sofá ajudam a delimitar uma zona, portanto fazem um limite, criam um limite desta zona, não é? E às vezes pode ser um bom recurso, dependendo das costas do sofá, colocar um móvel encostado ao sofá, que neste caso poderia servir de apoio aqui a esta zona, que me parece ser uma zona de trabalho, de escritório. Muito gira esta portinhola, aquela portinhola, desculpem, foi um bocado rápido. Esta parece uma portinhola da porta de entrada, acho isto muito fofo. Acho isto muito bonito, e há de ser a porta original. Eu não sei se já disse, mas ela disse que é uma casa de... Portanto, o prédio é dos anos 50, anos 60, portanto eu presumo que que aquela porta faça parte dessa era. Não sei, pode ser que ela diga. Aqui vemos melhor esta tal zona de trabalho, mais uma vez, dá para perceber, portanto temos os elementos maiores, os móveis maiores, portanto este móvel baixo, corrido, que está a branco, não é? Portanto que se funde bastante com a parede, mesmo as cortinas são brancas, estão a ver? Isto é um recurso muito útil quando se tem muitos objetos decorativos e quer-se manter um aspecto assim mais harmonioso e mais leve na casa. Portanto, ter uma base completamente neutra e assim os objetos brilham mais, não é? E depois a colocação dos objetos que, no meu caso, por exemplo, é intencional e não é. Portanto, eu vou acrescentando e depois vou ajeitando, não é? Não é super pensado, é uma coisa também intuitiva, mas que tem que ser um pouco pensada. Eu não sei explicar isto muito bem, mas eu acho que este exemplo que nós estamos aqui a ver é um bom exemplo de como algo pode ter um aspecto descontraído, mas ser feito de forma intencional. Por exemplo, o mesmo, estou-me a repetir, desculpem, mas o mesmo tipo de objetos aqui, nestas prateleiras, pequeninos ambientes, este quadro que tem preto e branco, estes livros e esta máquina fotográfica com esses tons, estes objetos, lá está, que são um bocado da mesma família, estão a perceber? Estes também, os pratos, é a sua maioria, mas depois temos aqui alguns elementos diferentes, este prato mais recortado, este que é oval, estas folhas. Portanto, há uma base mais forte e depois vamos integrando outros elementos um pouco diferentes
que fazem algum contraste, mas que não distraem um dos outros. Eu acho que esta decoração assim está muito bonita, eu gosto disto. Acho que valoriza os objetos e não fica pesado, sabem? Também gosto de ver, às vezes, quando em vez de vários objetos pequeninos decorativos tens tipo uma peça que se destaca mais, um quadro maior ou uma escultura maior, mas isso depende depois muito do gosto das pessoas. Eu, por exemplo, também sou mais de objetos pequenos, de coisinhas pequeninas, que vou acrescentando e que depois vou juntando coisas que eu tenho, que tem já, sei lá, estou aqui a olhar para uma caixa muito bonita que era de uma tia-avó que já tem para aí uns 80, 90 anos, não sei muito bem, ao lado de um Lego. Estão a perceber? Então, eu depois posso se calhar tirar uma fotografia para vocês verem, mas uma placa de cerâmica que foi o Luís que comprou, uma caixa de lápis de cor que um amigo nos deu, é tudo de épocas diferentes, de sítios diferentes, que não foram comprados a pensar para combinarem, mas para mim combinam. E está colocado de forma intencional. E eu acho que isso também dá para ver, dá para sentir essa harmonia. Não sei se me estou a fazer explicar muito bem. Sabem que a questão da decoração tem muito de intuitivo também. Tem muito de gosto pessoal. Então às vezes é difícil fazer perceber como chegar àquele resultado sem se ter tanto, se calhar, essa... Eu ia dizer sem ter essa sensibilidade. Mas não sei se é a palavra correta, porque eu acho que tudo se aprende. Tudo se aprende. E por observação aprende-se muito, eu acho. E depois a questão das plantas. Isto estão aqui várias plantas e as plantas eu acho que são um elemento muito decorativo. São seres vivos, portanto têm que ser tratados como tal, com respeito e cuidado. Mas são elementos que ficam sempre muito bem e eu acho que nós, como seres humanos, de uma maneira geral, sentimos-nos bem com plantas à nossa volta. E eu acho que aqui encaixa super bem. E o branco realça muito os verdes das plantas. E depois isto é um espaço que tem imensa luz. Então é bom para elas também. Temos aqui a zona de estar muito bem delimitada. Portanto, aqui dá para perceber como um tapete ajuda a fazer essa delimitação de uma zona. O sofá dá as costas para a zona do escritório. Não tem nada encostado ao sofá, nenhum móvel. Honestamente não é muito necessário porque as costas estão bem acabadas, não são umas costas para estarem necessariamente encostadas à parede. Portanto, são muito simples, lisinhas, está ótimo, não vejo aqui problema nenhum. Ela ter criado uma circulação em torno da mesa, portanto entre a mesa e o sofá, em vez de encostar a mesa ao sofá, parece-me uma boa ideia, até porque a mesa parece-me mais alta do que o sofá. E um móvel encaixa melhor atrás do sofá se for no máximo da altura das costas, não destas almofadas, ok? Das costas. Estar ali bem suportado, senão fica um bocado esquisito. Pronto, então esta delimitação, não é? Com o tapete, estes puffs parece-me que são móveis também de assento. Não sei se estou enganada, mas estes puffs mesas de centro, então se calhar podem ser usados como móveis de assento também, se ela tiver mais convidados. Este cadeirão, o móvel de baixo aqui para a televisão, portanto ajuda a criar este retângulo que não tem as paredes, portanto é todo aberto, mas tens claramente aqui uma zona delimitada. As paredes, as cortinas, o teto, continuamos a ter aqui uma paleta muito neutra que depois permite que esteja tudo mais cá em baixo, ou seja, abre, não é? Dá mais luz ao ambiente. E depois tens uma zona cá em baixo um pouco mais fechada, com mais cores, que eu acho que ajuda a dar um ambiente mais acolhedor, que é o que se deseja normalmente numa zona de estar. Continuamos a ter aqui vários objetos decorativos, mesmo assim não tão proeminentes como na zona de trabalho. Outra coisa que eu acho boa ideia é teres as costas para a zona de trabalho, não é? Portanto, aqui temos uma zona de descanso. Então é bom estar aqui no sofá sem estar a olhar para as coisas que tens que fazer ou sem te estares a lembrar das coisas que tens que fazer ao mesmo tempo. Então acho também que nesse sentido é uma boa ideia ter esta disposição desta forma. Gosto disto, está muito equilibrado em termos de tons. Já viram? Apesar de ter muitas cores, funciona. E eu acho que é porque os elementos que têm mais protagonismo são neutros. O sofá também, em termos de estamos a falar de mobiliário, é neutro, mas a base, a estrutura, não é? É toda neutra.
Pronto, vou-me repetir, mas paredes, teto, cortinas, é toda neutra. E então isso ajuda muito e dá mais liberdade depois nos outros elementos todos que se escolhem. No entanto, os objetos maiores também têm cores suaves. O sofá que é bege, este cadeirão que é assim um verde musgo clarinho, este móvel que é de uma madeira natural, continua a ser tudo neutro. Os objetos maiores são bastante neutros. E depois temos aqui o tapete e como temos estes outros elementos coloridos, este tapete que é muito colorido, tem muitas cores, e estes elementos que depois vão buscar algumas dessas cores. Portanto, há sempre uma relação, os elementos dialogam entre si, não é? Ela está a falar um bocado do espaço, ok, isto é sempre interessante ouvir. Eu há bocado não tinha reparado, este móvel é a parede toda. É a parede toda e acho que é uma boa forma de unir os espaços, mas ao mesmo tempo criando zonas distintas. Aqui temos uma decoração mais forte, não é? Mais concentrada e aqui um pouco mais leve na zona de refeição. E acho isso interessante também. E depois temos aqui o que é que ajuda a delimitar esta zona de jantar. Portanto, a mesa redonda, o candeeiro redondo centrado com a mesa, cadeiras em torno, só isso mesmo sem ter um tapete já ajuda a delimitar. Esta mesa de trabalho que está centrada com o sofá, atrás do sofá, ajuda a criar outra zona de trabalho. Portanto, é tudo muito intencional. Também acho original esta forma de aproveitar a zona em torno desta coluna. Portanto, ela tem muito protagonismo, então vamos integrá-la completamente. Também está decorada, temos aqui, parecem uns chapéus pendurados, aqui um móvelzinho bar encostado, este cluster ou este conjuntinho de suportes a diferentes níveis com plantas. Portanto, é uma forma de criar aqui uma zona também em torno da coluna, integrando-a num espaço e não sendo só um elemento que às vezes pode ser assim um bocado intrusivo, demasiado massivo, com demasiado protagonismo. Nesta vista há aqui uma zona de passagem que vai para outra divisão, parece-me que será mais privada. Esta coisa de ter aqui carteiras penduradas, eu aqui não gosto tanto disso, porque não percebo bem, ou seja, se isto estivesse mais na zona de entrada, perceberia melhor. Parece-me um pouco deslocado, parece-me uma zona, quer dizer, nem é uma zona de closet, nem é um quarto, nem é a zona de entrada, então parece-me um pouco deslocado ter as carteiras penduradas aqui. Honestamente, é assim aquele elemento que eu olho e que me parece não fazer tanto sentido. Mesmo este espelho aqui, também não percebo bem qual o objetivo. Não sei se é para dar mais luz àquele canto, pode ser, e é um bom recurso para isso. Não sei se é porque é uma zona onde podes ver completamente, portanto, o corpo inteiro, porque tens espaço, tens profundidade para te afastares e veres-te bem, e se calhar é a única zona da casa onde a pessoa pode fazer isso. Daí eu estar a deduzir que aqui ou está um closet ou está um quarto. Mas também acho um sítio esquisito para ter um espelho, porque depois não é um espelho muito decorativo, não é uma peça assim, enfim, na minha modesta opinião, muito interessante, para ter este destaque, para estar centrado nesta parede que está a servir uma zona de estar. Vamos lá, está mais perto da zona de estar. Pronto. Então, estes elementos aqui parecem-me um pouco deslocados. Estão a ver aqui, dá para ver bem esta divisão do espaço, portanto, o que eu estava a dizer há pouco, a secretária estar centrada aqui com o sofá, e depois temos aqui um tapete que também ajuda a delimitar um pouco esta zona. Temos aqui muita zona de circulação em torno da zona de trabalho, portanto secretária e cadeira, e parece-me um espaço equilibrado, mesmo em termos de proporções, está tudo mais ou menos ao mesmo nível, estão a ver estes elementos aqui? Portanto, parece-me muito equilibrado e quando vocês olham não é suave, não é assim, não há aqui nenhum elemento que seja que tenha demasiado protagonismo. Há este elemento que eu acho muito interessante porque serve os dois espaços, então faz essa ligação com os dois espaços, mas como é muito, os braços do candeeiro são fininhos, é tipo assim minimal, de certa forma, também não acho que distraia ou que seja muito impositivo. Ai, esqueci-me. Opa, a sério, ainda me apercebi que tinha aqui este cheiro, se eu estive a passar a ferro. Enfim, portanto, isto não só é um móvel corrido, que é de azulejo, mas isto tem gavetas.
Deve ter, não é? Isto há de ser um móvel utilitário. Deve ser, pronto, que ela também usa, no caso, como assento, pode olhar lá para fora, etc. Portanto, acaba por ser multifuncional. Estão a ver, isto de ter o espelho, temos aqui um espelho também naquela coluna, sabem, que vimos há pouco, que está de frente para a porta. Isto não é muito aconselhado porque tu podes te assustar quando estás a entrar e vês de repente. Não é muito feng shui. Pronto, e eu acho que até colocando essa questão do Feng Shui, que é uma filosofia chinesa, então é assim uma coisa mais específica e cultural. É chinesa, não é? Eu fico sempre baralhada, deixem-me ver, desculpem. Nunca sei se é chinesa, se é japonesa, desculpem, é a minha ignorância. É chinesa. Mas eu concordo que abrir, porque já me aconteceu, e ver assim de repente logo um reflexo é esquisito. Portanto, eu não colocaria o espelho aqui. Pronto, é preferível ter, imaginem, a porta, não é? Aqui e aqui ter o espelho. Não aqui, mesmo à frente, mas aqui. Ela está a explicar, portanto, ela demoliu várias paredes. Depois vale a pena ver o vídeo, mas não vou falar muito sobre isso. Acho sempre interessante a questão do open space, sabem? Para mim, pessoalmente, não sou tão fã. Eu gosto de ter mais divisões. Acho que visualmente, para mim, estressa-me ter tudo à vista. Estão a perceber? Mas tenho que admitir que este espaço e tudo o que eu vi até agora parece muito harmonioso, muito leve, portanto não estou a sentir esse peso. Mas de facto, para mim, para a vida do dia a dia, eu prefiro ter as coisas mais separadas, honestamente. Ok, estamos a ir para a zona da cozinha. Não sei se eles vão mostrar a entrada. Ok, então sim, portanto é este móvel que dá para ver, deu para ver assim alguns planos. O pavimento parece-me que se mantém igual e isso eu gosto, sou mais fã. Portanto, eu presumo que seja um pavimento que está preparado para uma zona úmida. Não, esperem, estou ali a ver. Não. Há aqui uma diferença. Sim. Ok, pronto. Então não deve ter este pavimento, é um pavimento de madeira, mas a divisão, estão a ver, está bem feita, na minha opinião, porque está a alinhar com esta coluna e com esta parte do móvel da cozinha, que para cá é uma zona de refeição e para lá é a cozinha. Este pavimento em particular não me choca, é muito claro. Eu honestamente iria talvez para um branco mesmo, já que é tudo branco, as paredes, o teto, eu iria para o pavimento também, sim. Ou então iria para uma cor mais parecida com o pavimento de madeira. Pronto, mas eu acho que optaria mais para o branco, porque eu não desgosto de ver, isto parece-me um azul assim claro, mas um pouco brilhante. Ai, tenho só que me ajeitar aqui. Ai, estava com as pernas cruzadas, já estão a ficar dormentes. Enfim, então não desgosto, não acho que fique mal, mas acho que ficava melhor assim, ou branco ou do tom do pavimento, mas até gosto que seja mais claro. Portanto, eu acho que iria para um branco, honestamente. E depois integra a cozinha, mas não é bem open space, porque temos aqui esta parede e tal. Portanto, apesar de tudo, há algum resguardo. E eu acho que vendo assim, estão a ver de frente para esta parede, isto está muito bem conseguido. Eu acho que ela tem muita sensibilidade, muito jeito para esta parte decorativa, não é? Portanto, temos aqui uma parede e estão a ver, temos um conjunto de peças decorativas que ocupam aquele espaço e que têm espaço em branco à volta. Portanto, não chegar muito para os extremos das paredes, isto é importante, deixar um bocado as obras respirar. Eu acho que isso também dá essa sensação de maior intencionalidade na decoração, mesmo que se calhar ela foi colocando e não foi assim tão pensado, mas ter essa delimitação em torno, eu acho que é importante, esses espaços em branco à volta e em baixo, e estão a ver, e depois há elementos que alinham. Este quadro, que é o maior, alinha com este móvelzito, estão a perceber? E isso ajuda-nos este aqui desce um pouco, mas também não desce muito mais. Portanto, há alguns elementos que alinhem de alguma forma este conjuntinho, que faz quase aqui um retângulo também. Portanto, se forem criando esses pequeninos, essas pequeninas... como é que se diz? Esses pequeninos alinhamentos, estão a ver este aqui que alinham assim, que alinham por sua vez com este. Portanto, vai dando essa sensação de maior harmonia. Não é uma grande confusão, não é tão caótico.
Portanto, há aqui liberdade, mas há intencionalidade também. E se vocês observarem, e isto por observação, eu acho que dá para conseguir estes efeitos, para quem gosta deste tipo de decoração. Estão a ver? E depois temos aqui este elemento que parece estar alinhado também. Então é possível chegar-se lá. E depois temos esta zona de refeição, lá está, que não contrasta imenso com o fundo. Apesar das cadeiras serem pretas, são assim, têm este ripadozinho fininho, então não são muito impactantes, não é? É quase como se fosse uma transparência, entre aspas. Depois o balcão é branco, aqui as pernas do balcão são mais escuras, mas é assim uma madeira bastante parecida com a madeira da porta. Portanto, há aqui várias ligações, há aqui vários elementos de ligação. Ok, ela diz que a escolha do pavimento tem a ver com as cores do prédio também. Portanto, há aqui uma intencionalidade, ok? Pronto, e ela diz que o tom da madeira é para combinar com o tom do pavimento da zona de estar. Certo? Ok. Estão a ver? Mas estas coisas vão combinando umas com as outras, há essa ligação. Os elementos dialogam uns com os outros. Estão a perceber? Não caem de paraquedas. A casa da semana passada parecia mais isso. Era uma coisa mais... não parecia tão intencional, então era mais confusa. E depois, este elemento decorativo, este móvel estante, não é? Que está aqui, que é parecido, não sei se não é igual a um que estava naquela parede ali logo ao lado da porta da entrada. E depois é um elemento que é muito parecido também com o móvel de chão, é branco, funde-se com a parede. Este elemento de iluminação também. Vão ver? Então é isso, temos aqui uma base muito, muito neutra, que se funda, os elementos fundem-se uns nos outros e isso permite mais liberdade depois nas peças decorativas, funcionais, que são necessárias numa cozinha também. Ok, este elemento é mesmo igual ao da cozinha, ok. Ok, agora já estamos no quarto, é uma suíte, portanto, quarto e casa de banho. Não sei se existe uma casa de banho social. Portanto, uma casa de banho onde não seja preciso a pessoa convidados entrar no quarto para irem à casa de banho. Não sei se ela disse. Continuamos a ter uma base muito neutra, apesar de que aqui as cortinas não parecem ser tão brancas, parecem ter um tom um pouco mais quente, assim um branco sujo, mais linho, natural, um pouco mais bege, vamos lá. E eu acho que é o que me está a parecer, não tenho a certeza absoluta, mas é o que me está a parecer, porque está a fazer ali algum contraste com a parede, que eu acho que é boa ideia, porque aqui é um espaço de descanso. Então acaba por dar uma luz um pouco mais quente ao ambiente, enquanto que na sala temos uma luz talvez um pouco mais fria. É uma luz neutra, é uma luz natural, mas é um pouco mais fria. Aqui é assim um pouco mais quente. Uma cama parece muito confortável e ocupa grande parte aqui do espaço. Eles não mostraram muito o quarto, ok. Pronto, eu não tenho assim muito mais a dizer. Ouçam, este aqui foi curtinho, este não vai ficar gigantesco. Houve um vídeo qualquer que era super curto e depois no fim o vídeo ficou muito grande. Acho que era um minimalista, um apartamento minimalista. Ouçam, gostei muito da casa, acho que está muito bonita. Não é assim o meu gosto pessoal. Pessoalmente eu gosto de ter algumas divisões, gosto de ter algumas paredes, gosto de fechar um pouco. No entanto, o espaço não é muito grande e, de facto, ela consegue, de forma eficaz, criar um espaço muito luminoso e com as várias zonas bem definidas. Portanto, a zona de jantar, com aquela mesa redonda, a zona de escritório, que faz ali, criar ali uma espécie de retângulo atrás da zona de estar. Portanto, com os móveis é que cria essa divisão e essa contenção, ou, desculpem, definição. E essa definição de cada zona. Eu acho que funciona muito bem. E a cozinha também achei muito bonita. Portanto, há aqui bom gosto, há aqui uma sensibilidade estética apurada e eu gostei bastante deste apartamento. Pareceu-me que não tem uma casa de banho de serviço e eu questiono se não era preferível, porque pareceu-me que era possível, não tenho a certeza. Portanto, pareceu-me que aquela parede onde estava o espelho, que foram os elementos que eu achei deslocados. Portanto, a parede onde estava o espelho e a coluna onde estavam pendurados as carteiras pareceram-me deslocadas. Portanto, eu colocava isso ou dentro do quarto ou de alguma forma junto à entrada, mas aí teria de fechar um pouco ou criar algum elemento que dividisse um bocadinho a zona da entrada, em que uma pessoa não entrasse e estivesse logo dentro de casa. Isso a mim faz-me muita confusão, mas isso também é uma questão de hábito, é uma questão também cultural. Eu sempre vivi em casas com halls de entrada, por muito pequenos que fossem, havia sempre uma zona de entrada e para mim isso é importante.
para pousar as coisas, para ter um espelho, para, enfim, para agarrar qualquer coisa antes de sair, etc. Um cabide, um porta-guarda-chuvas, enfim, senti falta dessa zona de entrada estar mais delimitada, que aqui ia ser difícil, ou seja, qualquer elemento que se colocasse ali como está agora, porque eu acho que de facto esteticamente é bonito e funciona assim, qualquer elemento que se fosse acrescentar ia perturbar esta harmonia que ela criou, que eu acho que funciona muito bem, portanto seria um desafio, ok? Mas eu não sei se tentando aproveitar aquela coluna que está ali mesmo em frente à porta de entrada, tentar criar algum elemento que ligasse a parede à coluna e fazer ali uma delimitação, mas aí depois estás a fechar a circulação. É um desafio. Pronto, mas eu tentaria, se fosse eu, tentaria criar ali uma zona mais intencionalmente de entrada. E a casa de banho, que era isso que eu depois perdi-me, a questão da casa de banho é que assim tu não tens bem uma casa de banho social, não é? Portanto, tens uma casa de banho de suíte, então a pessoa tem que entrar no teu espaço privado para ir à casa de banho. Isso em si não é uma grande questão, quer dizer, há muita gente que não se importa com esse tipo de coisas. Eu importar-me-ia, portanto, eu acho que preferia ter o acesso da casa de banho. É isso, eu pareceu-me, não tenho a certeza, pareceu-me por aquilo que nos mostraram do apartamento que essa tal parede onde estava o espelho e onde estavam as carteiras, não sei se... Eu vou colocar aqui uma imagem dessa zona que eu acho que é mais fácil. Portanto, onde está o espelho, porque eu estou a deduzir que a casa de banho, o acesso, a parede da casa de banho é essa. Portanto, eu faria o acesso aí para a casa de banho e então a casa de banho está super perto do quarto na mesma, não é suíte, porque não está aberto para o quarto, mas está mesmo ao lado do quarto e também dá para a zona social, então qualquer convidado que esteja pode usar sem ter que entrar na nossa zona privada, e colocaria alguma barreira, um biombo ou qualquer coisa para a pessoa quando abre a porta da casa de banho não estar logo a dar para a zona de entrada. Portanto, colocar ali algum tipo de barreira, eu faria isso. Mas eu estou a partir do princípio que é aí que está o quarto e a casa de banho. Parece-me que é o que faz sentido daquilo que eu vi do apartamento, mas não tenho a certeza absoluta, ok? Pronto. Depois as colunas, portanto, aqueles elementos que destoam talvez um pouco, que são as colunas e alguns elementos, vigas no teto, que estão em cimento, destoam, mas não destoam. Na minha opinião, continua a ser um neutro, é um cimento muito clarinho e eu acho que combina muito bem com aquela paleta mega neutra do branco. Acho que também se fossem pintados ou revestidos e pintados de branco, acho que se calhar também não ia ficar muito interessante. Acho que assim adiciona essa carga arquitetónica, vês também onde foram demolidas as paredes. Eu acho a isso alguma piada e acho que se integra bem no espaço que ela criou, portanto, neste open space que ela criou. É isso, pessoal. Eu gostei muito deste apartamento e é bom para, enfim, desenjoar um pouco do apartamento da casa, desculpem, da semana passada, que foi... Enfim, é bom ver coisas bem feitas. E harmoniosas, sobretudo harmoniosas, ok? Pode não ser bem o meu gosto, mas uma pessoa tem que reconhecer que está super harmonioso. Aqui, o que não é muito o meu gosto é ser um open space. Ok, mas tudo o resto, a decoração e tudo, achei muito bonito. Havia ali imensas peças que eu adorava ter em minha casa, portanto acho que vale a pena vocês verem o vídeo integral. É isto, depois digam-me o que é que acharam da casa. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, subscrevam o canal. Espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau.